A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Quero convidar vocês para a continuidade dos vídeos que eu venho fazendo. Hoje nós vamos recorrer a alguns versículos bíblicos. Eu quero convidar vocês para abrir a sua Bíblia no livro de São Mateus 15. São Mateus 15. Vamos começar. São Mateus 15, versículo 1. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos. É uma pergunta, aqui é uma interrogação. Pois não lava as mãos antes de comer. Aqui é uma afirmação. Então, na Bíblia, João Ferreira de Almeida diz que porque os teus discípulos comem pão sem lavar as mãos. Agora vamos lá. Versículo 2. Versículo 2 foi o que eu acabei de ler. Agora vamos o 3. Respondeu Jesus, 2 pontos. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? O Senhor Jesus responde com outra pergunta, certo? Então aqueles fariseus, doutores da lei, eles estavam transgredindo os mandamentos de Deus por causa de suas tradições. Agora vamos ao 4. Pois Deus disse, o Senhor Jesus falando, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Eu li para vocês na tradução NVI. Agora eu vou entrar um pouco aqui na Bíblia hebraica, no versículo 5, que diz assim: mas vocês afirmam, 2 pontos, Jesus falando, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, 2 pontos, prometi dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar vocês. Ele não está mais obrigado a honrar seu pai ou sua mãe. Dessa forma, por causa da sua tradição, vocês anulam e torna sem sentido a palavra de Deus. É uma afirmação do Senhor Jesus. Então, o mandamento de honrar pai e mãe está em Êxodo 20, versículo 12, e Deuteronômio 5:16. Depois, Isaías 29:13. Jesus Cristo usa essas 3 escrituras para responder àqueles fariseus. Então, meu irmão e minha irmã, honrar o seu pai e a sua mãe aqui não era apenas respeitar. Você e eu temos que respeitar
é todos. Honrar o seu pai e a sua mãe aqui era quando o seu pai e a sua mãe estava velho, não conseguia mais trabalhar, aqueles filhos tinha que sustentar o seu pai e a sua mãe. Então aqueles fariseus e aqueles doutores ali da lei, o que eles fizeram? Eles disseram assim: não, se alguém tiver alguma coisa para ajudar aí seu pai e a sua mãe, e você prometeu dar a Deus e você dá tudo no templo, você não tem mais obrigação de sustentar seu pai e a sua mãe. Então Jesus Cristo está combatendo aquela hipocrisia. Versículo 5 diz assim: mas vocês afirmam, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, prometi dar a Deus o que poderia ter ajudado, o que poderia ter usado para ajudar vocês, está vendo? Prometi dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar vocês. Ele não está mais obrigado a honrar seu pai e sua mãe, que era sustentar. Então aqueles homens criaram essa tradição e anularam esse mandamento aqui de Deus, violaram. Então eles estavam fazendo o quê? Mudando os mandamentos de Deus. Então o Senhor Jesus responde assim para eles, no versículo 7: hipócrita. Isaías, o profeta Isaías disse: essas pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está muito longe de mim. O fato de me adorarem é inútil, porque ensina regras inventadas por homens como se fossem minhas. Então você está vendo aí que aqueles homens, o coração deles estava longe de Deus, com palavras inúteis. Eles adoravam a Deus, porque eles ensinavam regras inventadas de homem, como se essas regras fossem de Jesus, como se essas regras aqui fosse mandamento de Deus, fosse de Deus. Então, o que ele estava fazendo? Mudaram o mandamento. É o que muitos têm feito hoje, meu irmão. Preste atenção, que eu vou lhe mostrar vários versículos dentro das Escrituras. Agora vamos para o versículo 10, certo? Então, ele chamou a multidão para junto de si, Jesus, e disse: ouça e entenda isso. O que torna a pessoa impura não é o que entra por sua boca, mas o que sai da boca é o que torna impuro. O 12. Os discípulos se aproximaram dele, de Jesus, e disseram: veja, você sabe que os fariseus ficaram ofendidos pelo que você disse? Então o discípulo aproximou de Jesus e disse para Jesus, e fez essa pergunta para Jesus. É uma interrogação. Fez essa pergunta: os fariseus ficaram ofendidos pelo que você disse. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Agora aqui é um ponto muito interessante. Qual é a planta que o Pai Celestial não plantou? Jesus Cristo falou que era a
tradição dos homens, era ensinamento errado. Então, toda planta que meu Pai Celestial não plantou é ensinamento de homem, é regras inventadas por homens como se fosse de Deus. Então, isso aqui não tem nada a ver com o que algumas pessoas dizem assim: olha, toda planta que Deus não plantou é os filhos do diabo. Isso aqui não tem nada a ver. O que Jesus está dizendo, que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, são mandamentos inventados por homem, são tradição de homens, como se essas tradição fosse mandamento de Deus. Por isso que Jesus Cristo usa Isaías 29:13. Ele disse assim: hipócrita, é uma afirmação de Jesus, hipócrita. Isaías disse: essas pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está muito longe de mim. O fato de me adorarem é inútil, porque ensina regras inventadas por homem como se fossem minhas. Então você está vendo o que é que Deus não plantou aqui? A planta que Deus não plantou são essas regras, são esses ensinamentos errados, que não foi Deus que ensinou, foi os homens. Agora, meu irmão e minha irmã, abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos 7, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apega às tradições dos homens. Está vendo aí? As pessoas estavam abandonando, esquecendo os mandamentos de Deus e se apegando a tradições dos homens, coisa que não era mandamento de Deus, era eles que criavam tradições deles. Agora, o 9. E disse-lhe, Jesus falando: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Está vendo aqui? Qual foi a planta que Deus não plantou? Era isso. Agora, na Bíblia hebraica, Marcos 7, versículo 8 e 9, diz assim, Jesus falando, começando do versículo 7, essas pessoas me honram com os lábios, mas o coração está muito longe de mim. Sua tentativa de me adorar é inútil, porque ensina regras inventadas por homem como se fosse doutrinas. Está vendo aí? São doutrinas de homem. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou seria arrancada, é essa aí. E ela está sendo arrancada agora, diante de vocês. Não creia no que eu estou falando não, meu irmão. Examina as escrituras, se é isso mesmo que eu estou falando. Agora no 8, Jesus Cristo disse: na verdade, vocês se afastam do mandamento divino e se apega à tradição humana. Ele lhes disse, Jesus falando de novo: vocês se tornaram especialistas em fugir do mandamento de Deus, a fim de manterem suas tradições. Uma afirmação. Então hoje é a mesma coisa. O povo se tornaram especialistas em fugir dos mandamentos de Deus,
por causa das suas tradições. Meu irmão e minha irmã, eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de São Mateus 5. São Mateus 5, que diz assim: as bem-aventuranças. São Mateus 5, versículo 17 ao versículo 20, diz assim: Jesus Cristo, ele falando para aquelas multidões, Jesus Cristo falando para aquelas multidões que estavam ali diante dele. Jesus disse assim: não pense que vim abolir a lei ou os profetas, ponto e vírgula. Então, Jesus Cristo, sabendo que aquela multidão que estava diante dele, e essas de hoje também, ia pensar que ele veio para abolir a lei e os profetas. Por isso que Jesus disse: não pense que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então você está vendo? Jesus Cristo, sabendo, já disse logo: não pense que eu vim abolir a lei e os profetas, mas os de hoje já aboliu. Jesus disse que não veio, mas os de hoje faz o contrário. Não creia no que eu estou falando, não. Abre sua Bíblia e examine o que eu estou falando. São Mateus 5,17. No 18, Jesus Cristo disse: digo-lhe a verdade. 2 pontos. Jesus Cristo estava dizendo aqui era a verdade, porque ele sabia que os homens iam converter essas verdades aqui em mentira, como estão fazendo hoje. Digo-lhe a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou a menor traço ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Agora, olha que coisa interessante. Existe céu hoje? Existe terra? Jesus Cristo falou. Está deixando bem claro aqui. Então examine. A lei, todas as profecias que os profetas falaram a respeito de Jesus, a primeira vinda de Cristo se cumpriu, mas a maioria das profecias, meu irmão, que se refere à segunda vinda de Cristo não se cumpriu. Por isso que ele disse: digo-lhe a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. 2 pontos. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então os mandamentos, eles foram feitos para quê? Para praticar e ensinar. Mas hoje o povo não quer não, com pretexto que diz que Jesus aboliu tudo, anulou tudo. Meu irmão e minha irmã, vamos dar continuidade. No 20, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então você está vendo que a sua justiça tem que ser maior do que a daqueles fariseus para você entrar no reino dos céus e aqueles mestres da lei? Agora, vamos para Isaías 29. Eu quero ler aqui do versículo 9 ao versículo 14. Diz assim: pasmem e fique
atônito, uma afirmação. Seguem-se a si mesmo e continua cegos. Outra afirmação. Estão bêbados, porém não de vinho. Cambaleia, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, que são os profetas. Cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Porque os profetas, no passado, era também chamado de vidente, certo? Agora no versículo 11. Para vocês, toda essa visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler, e lhes disserem, leia por favor, ele responderá, não posso, está lacrado, selado. Ou, se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler, e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta é feita só de regras, ensinada por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilhas e mais maravilhas. A sabedoria do sábio perecerá. A inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Então, o que Deus falou para aqueles profetas, Deus deu sobre ele o quê? Trouxe sobre eles um sono profundo. Por que esse sono profundo? Por que um sono profundo? Fechou os olhos de vocês, daqueles profetas, que são os profetas. Cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Então o Senhor cobriu a cabeça desses profetas. Todo mundo agora não é profeta? Todo mundo agora não são videntes? Então está aí. Para vocês, toda esta visão não passa de palavra selada. Está vendo aí? Isso se cumpre, meu irmão e minha irmã. Isso se cumpre em nossos dias de hoje. É interessante esse assunto, sabe por quê? Eu estou falando aqui, é a palavra de Deus. Eu não estou inventando nada aqui de mim, não. Em 1 João 5, versículo 1 ao versículo 4, preste atenção. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus. Amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus. Em obedecer os seus mandamentos. João disse que nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Está vendo aí? Como peso é os homens que colocam, os mandamentos de Deus não são pesados. João diz, porque nisto consiste o amor a Deus. Em obedecer
aos seus mandamentos? É o amor a Deus. Quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? É uma pergunta. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É esse que vence o mundo. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe e fique com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser.